Ok, gente. Então, a partir de agora, estamos gravando aqui nosso encontro, né, semanal, já, já tradicional, né? Esse já é o nosso, se eu não me engano, 11º encontro de quarta-feira. Com esse são 11, e fico bem contente de ver que vocês semanalmente estão aqui comigo, né, e vamos continuar aqui, né? Vamos retomar aqui de onde a gente tinha parado na semana passada, para a gente poder dar continuidade e trabalhar algumas ideias importantes, interessantes, né? Ideias, assim, muito bonitas, né? Assim, o cálculo diferencial é uma teoria, assim, eu me arrisco a dizer que é a teoria mais revolucionária da história da humanidade. É essa que nós chamamos de cálculo diferencial e integral, né? Assim, tivemos, claro, muitas outras áreas da ciência que tiveram desenvolvimento incrível, cujas ideias, assim, serviram demais à humanidade, mas aquela que, na minha opinião, mais impactou a vida humana como um todo foi o cálculo diferencial integral, né? Assim, e por quê? Porque sem o cálculo diferencial integral não teria existido Revolução Industrial, sem a qual não teria existido a Revolução Tecnológica do século XX e né, essa nova revolução tecnológica digital, né, do século XXI. Nada disso teria sido possível não fosse essa teoria, né, que nós chamamos de cálculo diferencial integral, que foi desenvolvida ali principalmente, né, nesse período ali, século XVII, século XVIII, tem como figuras principais Isaac Newton e Gottfried Leibniz, e assim, acho que nenhuma teoria mudou tanto a história da humanidade, mudou tanto a forma de se viver na humanidade, quanto essa. Assim, se a gente olha para como é a nossa vida hoje, e a gente compara para como era a vida no século XVII, no século XV, a gente vai ver que, assim, é realmente viver, é como se vivêssemos em outro planeta. A verdade é essa. Assim, a gente não vive no mesmo planeta que eles, né? É o mesmo planeta, fisicamente falando, mas em termos de condições de vida, em termos daquilo que nós temos hoje, é outra realidade completamente diferente, né? A quantidade de informação que uma criança tem hoje, antes de completar 10 anos, é muito maior do que um rei acumulava ao longo da sua vida toda lá na Idade Média, por exemplo. É muito maior. Você tem noção do que é isso? Assim, o tamanho da revolução, né, que a gente passou enquanto humanidade. E tudo isso não teria sido possível, eu repito, né, sem o desenvolvimento dessas ideias, dessa teoria de cálculo diferencial. Então, a gente está falando de algo que é nosso, é propriamente humano, e é nosso direito de se apropriar dessas ideias. E elas são ideias muito bonitas, e meu propósito aqui é trazê-las, né, da maneira mais simples possível, né? São ideias complexas, mas que carregam uma simplicidade, carregam uma intuição, e, portanto, carregam uma beleza, né? E fazer, né, desses nossos encontros aqui, meio que portas de entrada para vocês aí, né, para que essas ideias fiquem cada vez mais claras, né, e mais do que simplesmente depois ter um bom desempenho na disciplina de cálculo, ou nas disciplinas de cálculo que vocês vão ter, né, isso para mim é um efeito, uma consequência natural disso que a gente está fazendo, mas meu olhar vai para além disso, vai para a questão do aprendizado mesmo, de se apropriar disso, entendendo como sendo algo que é propriamente humano, e é direito nosso saber, né? É direito nosso conhecer essas ideias. Então, esse é a nossa ideia aqui, tá? Me confirmem aí se vocês conseguem visualizar o quadro, o desenho inteiro aqui. Eu tentei colocar ele meio tortinho aqui, porque senão o reflexo da janela incide exatamente no meio do quadro, e aí comprometia um pouco a visão.
Vocês podem me confirmar se tá dando para ver bem, se, se precisa mexer? Vocês conseguem enxergar o quadro inteiro? Se eu virar um pouquinho mais aqui, talvez. Dá para ver, né? Perfeito, então. Bom, aqui no quadro, eu coloquei, assim, nesse desenho aqui, eu coloquei o que seria, digamos, na verdade, vou colocar, né? Por enquanto só fiz o desenho. Mas vou trazer aqui meio que um resumo do que a gente fez, basicamente tudo que a gente fez na aula passada. Então, de novo, né, voltando, a situação, o problema que a gente está considerando aqui é o seguinte: eu tenho uma função f de x, né, eu tenho uma função f de x que aqui nesse meu desenho eu estou representando graficamente por essa curva em vermelho, por essa linha vermelha, certo? Então aqui é a representação gráfica, né? Lembra daquela live em que a gente conversou sobre a questão das representações, né? De função. Então aqui é a representação gráfica dessa função f de x, dada por essa curva. A gente conversou bastante sobre o que seria o conceito, o que a gente chama de reta tangente ao gráfico de uma função, né? E aqui nesse caso eu estou desenhando a reta tangente, eu desenhei, né, essa linha em azul, que seria a reta tangente ao gráfico dessa função f, né, a reta tangente ao gráfico dessa função, nesse ponto. Né? Perceba que quando a gente fala de reta tangente, para a gente poder deixar isso bem caracterizado, a gente tem que dizer duas coisas. Tá, é reta tangente a qual função? Ao gráfico de qual função? Essa é a primeira coisa. Mas só dizer a função não é suficiente para dizer qual é a reta tangente. Além de dizer qual é a função, eu tenho que dizer qual é o ponto. Tem alguma dificuldade aqui, gente? Eu acho que ainda está em modo de transmitir a tela. Beleza, eu vou voltar aqui, Marcelo. Eu vou colocar aqui. Bom, o que o Adilson está dizendo faz sentido, né? Que se você fixa a minha tela, vai aparecer aqui. Mas já eu vou voltar aqui para a tela compartilhada, mas eu vou parar aqui de compartilhar, que aí acredito que vocês vão enxergar aqui mais ampliado, e na gravação realmente vai ficar melhor para enxergar aqui, né? E aí quando a gente for lá pros slides, eu volto a compartilhar de novo. Obrigado aí pela dica e pelo recado, Marcelo. Então, assim, se eu quero falar de reta tangente, né, eu tenho que dizer qual é a função, né, a qual eu quero falar de reta tangente e qual é o ponto, né. Aqui nesse desenho fica bastante claro, e na semana passada a gente brincou lá no GeoGebra, né, de deixar o ponto passear sobre o gráfico e ver que a reta tangente vai mudando, né. Se eu, ao invés de considerar esse ponto, considerar um ponto aqui embaixo, a reta tangente claramente não vai ser mais essa, né? Vai ser alguma outra ali. Né? E o que é essa reta tangente? Essa reta tangente é aquela reta que cumpre o seguinte papel. Se eu fizer um recorte, né? Se eu fizer um recorte do gráfico dessa função numa vizinhança, ou seja, nas proximidades daquele ponto que a gente escolheu, né? No caso aqui o ponto P, F de P, ou seja, se eu cortar aqui, ó, cortar aqui e aqui. Tá? Então, ao invés de eu olhar para o gráfico globalmente, como um todo, eu estou olhando só para esse pedacinho ali, só para aquele pedacinho. Né? E quando eu olho naquele pedacinho, a gente percebe o seguinte fenômeno. A linha em vermelho e a linha em azul, elas são ali, naquele pedacinho próximo daquele ponto de tangência, elas são incrivelmente parecidas. Né? Foi isso que a gente conversou na aula passada. Quer dizer, numa vizinhança do ponto de tangência, a curva e a reta quase que se confundem. Né? Ou seja, uma está muito próxima da outra. E isso é o que confere uma relevância e uma importância incrível para essa coisa da reta tangente. Porque reta é o tipo mais. Reta é o gráfico do tipo mais elementar de função que a gente conhece. O tipo mais fácil de função que a gente conhece é aquele cujo gráfico é a reta, que é a função afim, né? Eu até coloquei aqui a expressão dela, y igual a x mais b.
Esse é o tipo mais simples de função. Aqui eu estou com uma função f de x que claramente não é uma reta, né? O gráfico dela é uma curva aí, né? Sei lá que curva é essa. Mas quando eu olho numa vizinhança daquele ponto P, f de P, uma vizinhança desse ponto aqui, se eu quero entender o comportamento da função que é descrita pela curva em vermelho, eu posso, ao invés de estudar aquela curva em vermelho que é mais complicada, eu posso estudar o comportamento da linha em azul, que é uma linha reta e, portanto, é simples. Né? Então, se eu entendo o que acontece aqui na linha em azul, eu posso usar isso que eu entendi ali e inferir conclusões para o que acontece na linha vermelha, ali naquela vizinhança. Eu não posso olhar para longe, porque se eu olho para longe, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a curva em vermelho está lá em cima e a azul está aqui embaixo. Aqui também, ó, uma está aqui, outra está aqui. Eu tenho que olhar pertinho, pertinho do ponto. Né? Então, se eu olho ali pertinho do ponto, eu posso usar a reta para aproximar aquela curva. Então, eu posso estudar o que acontece na reta, e a partir do que eu concluir na reta, que é mais fácil, eu jogo como uma aproximação para o que deve acontecer lá na curva. Tá clara essa ideia para vocês? Se pensa, por exemplo, assim, vamos entender a trajetória de um planeta, sei lá, né? E aí a trajetória é, sei lá, uma curva complicada, né? Bom, mas se eu entendo o que acontece em cada ponto ali na reta tangente, esse comportamento na reta tangente, ele aproxima o comportamento, né, a trajetória na curva, certo? Então, isso pode dar alguma luz, pode dizer para a gente, poxa, como que está acontecendo esse movimento. Digam para mim se essa ideia que eu estou falando aqui, se ela está clara para vocês, esse conceito, essa ideia, um tanto até filosófica, né, de olhar para a reta tangente, né? Então, a reta tangente não é aquela reta que corta num ponto só, né? Reta tangente pode cortar em mais de um ponto, pode acontecer, né? E tem reta que corta em um ponto só e não é reta tangente. A gente conversou sobre isso também na aula passada. Beleza, então, se está assim, razoavelmente clara essa ideia para vocês, vamos prosseguir, né? Então, o que a gente concluiu a aula passada, concluindo, né? Porque aqui agora o problema que se coloca é, beleza, entendi a situação, né? Então, eu quero descobrir, dada essa função f de x, e dado esse ponto P, então aqui é bom a gente começar assim, deixar essas ideias bastante naturais. Esse ponto P aqui, né, embora eu esteja usando uma representação algébrica para ele, mas ele é conhecido. A gente tem que olhar para esse ponto P como sendo algo que a gente conhece, tanto o ponto P quanto a função f. Né? Então, eu conheço a função f, e eu conheço quem é o ponto P. Acontece que eu não quero particularizar, né? Eu não quero que a função f seja simplesmente x ao quadrado. Eu não quero que o ponto P seja só o ponto 2, entende? Eu quero que, no lugar do ponto P, que nesse raciocínio, eu possa englobar todas as possibilidades de valores conhecidos, de pontos que eu posso colocar aqui. Eu quero fazer de modo a englobar o caso em que o P é 1, mas de modo a englobar o caso em que o P é 2, o caso em que o P é o π, o caso em que o P é qualquer coisa. Né? Por isso a gente usa essa anotação simbólica, porque é um número conhecido, é uma constante, é um número fixado, mas que não é representado em termos do seu numeral, porque eu não quero particularizar. Né? Não sei se isso tá assim, já ficando natural para vocês, se já era natural, para alguns eu acredito que não, né? Mas é importante a gente deixar com que essa filosofia do pensamento algébrico vá sendo interiorizada, né? Vá ficando cada vez mais natural, que a gente vá amadurecendo o nosso pensamento para olhar para isso de maneira natural e entender a diferença de papéis, por exemplo, do que é o P, né? Então, o P aqui, embora seja uma letrinha, ele representa algo que eu conheço. A letrinha F representa algo que eu conheço. No caso do P, um número real. No caso da F, uma função. Né? O X não tem o mesmo papel nessa expressão aqui. Esse X ele não tem o mesmo papel que o P. Vocês concordam comigo que o papel do X e o papel do P são totalmente diferentes? Né? Enquanto o P é aquele número que eu conheço, né? É aquele número que eu conheço, eu sei quem é, ele é conhecido. Né? O X, ele é o que nós chamamos de variável.
O x é o que vai captar essa essência do movimento, essa essência daquilo que está em constante processo de mudança e variação. É o x que faz isso. Então, o x é aquele número que é e não é. Ele pode ser qualquer um, mas ele não é ninguém especificamente. Ele vai variar, né? É um conceito, assim, para vocês percebam que, assim, o quão filosófico é isso, né? A gente está acostumado de matemática, a gente olhar de maneira muito exata, né, como é o termo que a gente usa, muito fechadinha, mas por trás dessas notações existem ideias filosóficas profundas, né? Então aqui, P tem esse papel, número conhecido, eu sei quem é. E X tem o papel de variável. Agora, nesse contexto, qual é o papel da constante A e o papel da constante B, né? Nesse sentido aqui, que a gente está olhando, eu não conheço nem A e nem B, né? Na verdade, o A a gente fez, né? Eu vou só relembrar aqui o que a gente concluiu na aula passada, mas eu não conheço nem A e nem B. Mas eu quero conhecer. Esse é o problema, na verdade. O problema é, eu quero encontrar a equação da reta tangente ao gráfico dessa função f no ponto P, f de P. Esse é o nosso problema. Para encontrar a equação dessa reta, se eu sei que a equação da reta é sempre assim, né? Y igual a x mais b, então encontrar a equação da reta resume-se a encontrar dois valores. Encontrar o a, que a gente chama de coeficiente angular da reta, e encontrar o b, que a gente chama de coeficiente linear da reta. Certo? Eu preciso encontrar quem é A e quem é B. Agora, se eu estou diante de uma letrinha que tem um valor específico, mas que é desconhecido meu, e que eu quero descobrir quem é, né? Então, de novo, eu estou diante de uma representação algébrica de algo que não é nem a mesma coisa que o P e nem a mesma coisa que o X, né? O P é conhecido, o X é a variável. O A é o que a gente chamaria, nesse problema aqui, de incógnita, né? É incógnita. É aquele valor desconhecido, é um valor definido, é um valor específico, né? O A não é variável, né? Quem é variável é X, o A não é variável, o A assume um valor específico. Uma vez escolhido o P, uma vez determinado o P, ó, eu quero, o meu P é 1, tá? Meu P é 1. Uma vez determinado o P, isso vai causar a determinação de um valor para o A. A questão é, esse valor é desconhecido para a gente. Então, quando a gente está diante de um problema em que eu tenho um valor desconhecido, que eu quero descobrir qual é, um valor numérico desconhecido que eu quero descobrir qual é, aquela letrinha que representa esse valor desconhecido, a gente a trata como incógnita. Então, digam aí para mim, está claro para vocês, está suficientemente claro para vocês a diferença dessas três representações algébricas de número? Primeiro, o número conhecido, segundo, a variável, e terceiro, a incógnita. Digam para mim, tá claro, assim, é importante, gente, assim, por mais que para alguns de vocês talvez isso seja um pouco elementar, mas é importante que isso vá ficando natural para a gente, porque daí é isso que vai guiar a gente na hora de trabalhar problemas que vão envolver essas coisas, né? Posso repetir sim, Évila? Então, eu vou repetir assim, tentando resumir, né, ver se eu consigo também ajudar aqui, Luiz, ver se consegue deixar mais claro isso, tá? Então, quando a gente usa essas letrinhas, né, para representar números, né, a gente pode estar representando, né, a gente sempre está representando um número, mas eles podem ter três características distintas, né? Quais são elas? Primeiro, eu posso estar representando, através de uma letra, um número que eu conheço. Mas embora eu conheça esse número, eu não estou particularizando, porque eu não quero tratar só um único caso, eu quero tratar todos os casos ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, dessa situação desenhada aqui na lousa, o número conhecido é o P, certo? O P é conhecido. Outro número conhecido aqui também é o F de P. É o F de P. Né? Só para a gente mentalizar, eu sei que assim, para a gente entender isso, num primeiro momento é melhor que a gente particularize mesmo. Então, assim, particulariza. Ó, o meu P vai ser 1, tá bom? Meu P vai ser 1. E a minha função f de x vai ser x ao quadrado mais 1, ok? Então,
o meu ponto P é 1, então é conhecido, certo? Conhecido, é o 1, né? Eu sei quem é. E o f de P, no caso vai ser f de 1, também é conhecido. Se a minha função f de x é x ao quadrado mais 1, então, e se o P é 1, quem é f de P? Quem é f de 1? Digam aí para mim. 2, exatamente. Né? Percebem? É conhecido, é conhecido. Uma vez que eu sei quem é a f de x, x ao quadrado mais 1, eu sei quem é o P, é 1, então eu também conheço o f de P, que é f de 1, nesse caso, 2. Né? É disso que a gente está falando, números conhecidos, certo? Mas, de novo, eu não quero que eu dê um tratamento aqui de modo que eu só vou fazer o negócio por 1, entendeu? Eu quero fazer de modo que possa ser não apenas 1, mas possa ser qualquer outro número. Então, para fazer isso, a gente usa essa representação da letra. Né? Então, a letra aqui, no caso o P, ele representa esse número que eu conheço. Eu conheço, é o 1, é o 2, é o 5, né? É o 43, conheço, certo? Conheço o P, conheço o F de P. Então, esse é o primeiro papel, o papel da constante conhecida. O segundo papel é o papel da variável, né? Via de regra, a gente gosta de usar o x, né, para cumprir esse papel da variável. Né? É aquele valor que eu posso particularizar se eu quiser, mas a ideia filosófica central dele é estar livre para variar e assumir qualquer valor dentro do domínio daquela função. Esse é o segundo papel, o papel da variável. E o terceiro papel é o papel da incógnita. São aqueles números que também são representados por letras, mas que eles têm um valor definido, específico, eles não são variáveis, eles têm um valor definido, só que esse valor é desconhecido para mim. E eu quero, a partir do problema que se coloca, eu quero estabelecer estratégias para tornar aquele número que é desconhecido, torná-lo conhecido. É o trabalho de resolver um problema na matemática, é tornar algo que é desconhecido conhecido. Nesse caso, a gente chama essa letrinha de incógnita, certo? E aqui nesse caso, como eu falei para vocês, quem ocupa esse papel de incógnita são esses dois. Então, o problema aqui quero encontrar a reta tangente. Né? Para encontrar a equação de uma reta, eu tenho que descobrir quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, quem é o A, quem é o B. Se eu quero descobrir quem é A e quem é B, se eles têm um valor definido, mas se eu não sei qual é, e é o que eu quero descobrir, é porque eles são as nossas incógnitas. Né? Uma vez que isso fica claro para a gente, quem são as incógnitas, e automaticamente vai ficar claro também, tá, entendi qual é o problema. Porque muitas vezes, assim, a gente não consegue resolver um problema de matemática, não porque a gente não tenha as ferramentas, ou não consiga, não tenha, assim, condições de analisar, de pensar logicamente e achar a solução, mas é porque, às vezes, a própria natureza do problema não fica clara. Eu não tenho como resolver um problema se eu não conseguir diagnosticar, tá, beleza, quem são os dados do problema, né? Quem são as incógnitas, o que eu conheço, quem é a variável desse problema, quem são os valores desconhecidos que eu tenho que descobrir. Se a gente começa a amadurecer isso, a gente percebe que, assim, vai abrindo mesmo a ideia, porque as coisas vão ficar, o papel de cada uma dessas coisas vão ficando claros, assim como vai ficando claro os caminhos que a gente vai ter que trilhar para poder encontrar essas coisas. Né? Ok? Tá, é, assim, razoavelmente distinguido aí esses três papéis dessas letrinhas que aparecem na matemática? Legal, gente. Eu não hesitarei em gastar mais tempo com vocês para voltar nessa ideia, insistir nisso, porque eu sei que, assim, não é uma coisa trivial, né? Isso aqui demorou milênios para chegar nesse ponto, né? A gente representou esses números desconhecidos e essas variáveis e essas coisas todas de uma porção de formas que não era assim, né? Até chegar nesse ponto, precisou de muito, muito trabalho, né? Então não é uma coisa trivial, né? Então é natural que a gente tenha uma certa estranheza, mas aos pouquinhos isso vai ficando
mais natural para a gente. Bom, o que a gente fez na aula passada? A gente, entendendo qual era esse problema, entendendo o que a gente estava querendo fazer, a gente, de fato, calculou quem deve ser o coeficiente angular dessa reta tangente. Vocês podem me dizer, vocês conseguem me dizer, se lembram do que a gente fez? Já conheciam isso antes? Quem é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função f de x no ponto P, f de P? Ou seja, quem é o A? Quem é o A daquela reta ali? Diga, isso. É importante a gente nunca esquecer disso, Rafaela. O A, ele é a tangente do ângulo, né? Se eu tenho um ângulo aqui, né? Eu tenho um ângulo aqui, alfa. Esse A, ele, por um lado, é a tangente desse ângulo alfa. E, aliás, foi usando essa ideia, esse princípio de que o coeficiente angular, é a tangente do ângulo, que a gente conseguiu expressar esse número, essa incógnita, né, esse número A aqui, em termos de algo que envolve a função f e o ponto P. Agora, que algo era esse? Foi a última coisa que a gente fez na aula passada. Vocês se lembram? Para me dizer? Ah? Beleza, o A é o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo, e por ser a tangente do ângulo, ele é dado por uma coisa aqui, né? Uma, uma coisa que envolve a função f, que envolve o ponto P. Beleza, Júlio, obrigado. Guilherme também. Esse A, acreditem ou não, é exatamente a derivada da função f aplicada no ponto P. É a derivada de f no ponto P. Né? Foi isso que a gente concluiu na aula passada. E é isso que assim, é incrível, e por isso que esses problemas de reta tangente, né, essa aproximação linear, né, aproximação por linha reta, é tão relevante no cálculo. Né? Porque se eu quero falar de reta tangente, eu vou ter que falar de derivada. Né? As coisas estão intimamente ligadas uma coisa com a outra. Certo? Então, do ponto de vista do movimento, derivada num ponto consiste em taxa de variação instantânea naquele instante, naquele ponto. Né? Do ponto de vista geométrico, a derivada de uma função no ponto significa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico daquela função naquele ponto. Certo? Então, vemos aqui então duas interpretações para a derivada. Uma do ponto de vista do movimento, taxa de variação instantânea, outra do ponto de vista geométrico, coeficiente angular da reta tangente, naquele ponto. Certo? Então, isso foi o que a gente fez na aula passada. Né? Então, aqui, vou dar por tarefa cumprida, tá? Isso aqui a gente já fez. A gente já fez. Agora, claro, se eu quero descobrir quem é a reta tangente, eu tenho que, são duas as incógnitas, né? Se eu quero descobrir a equação de uma reta, então eu estou diante de um problema que tem duas incógnitas, e não apenas uma. Né? Uma delas era o A, beleza, já sei quem é a derivada no ponto. Mas eu também quero descobrir quem é o coeficiente linear. Né? Eu quero descobrir quem é o B, certo? Então a pergunta agora aqui é essa. Beleza. B é igual a quanto? Né? Essa é a pergunta. Certo? Agora eu vou voltar lá para a apresentação que eu fiz aqui para vocês. Aliás, antes de voltar, eu vou aproveitar que a gente está vendo aqui o desenho maior, né? E vou perguntar para vocês. Então, olhem para a linha azul. Para a linha em azul. Tem algum ponto nessa linha azul que a gente conhece? Eu posso dizer, olha, o ponto tal com certeza está sobre a linha azul. Vocês conseguem dizer um ponto para mim que com certeza está sobre a linha azul? Está sobre a reta tangente? Vocês conseguem me dizer um ponto só?
o ponto P, né? Aqui, assim, tem mesmo essa coisa meio ambígua, né, de quando a gente fala ponto, eu estou falando do P, eu estou falando do F de P, né? Então, assim, rigorosamente falando, o ponto, ele é dado por um par ordenado, né? Porque para determinar um ponto no plano, eu preciso de duas coordenadas. Eu preciso da abscissa e eu preciso da ordenada, né? Então, nesse sentido, quando eu falo do ponto, eu estou me referindo ao que o Átila está dizendo, né? O ponto da reta que a gente conhece, o único ponto da reta que a gente conhece, é o ponto que tem coordenadas P, F de P, né? Seria esse ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de A, né? Se esse ponto aqui é o ponto A, então as coordenadas dele são P, vírgula, F de P. Certo? Então, rigorosamente, quando eu falo de ponto, então eu falo do par ordenado. Mas é ok também a gente dizer assim, é o ponto de abscissa P, né? Porque nesse caso, se a abscissa é P, a ordenada tem que ser F de P, porque é um ponto sobre o gráfico da função. Se ele não for, se a abscissa é P, se a ordenada não for F de P, então o ponto vai estar fora do gráfico, né? Então, se eu falar só o P, eu também já estou dizendo quem é o ponto, certo? Então eu não considero assim, como sendo algo absurdo dizer assim, é o ponto P, né? Beleza, é isso mesmo. Mas é bom a gente entender que, na verdade, o P é a abscissa do ponto e não o ponto em si. Tá bom? Tá claro isso para vocês? Me dê um ok aí, a gente já continua. Maravilha. Então, agora sim, vou colocar aqui a minha apresentação. Preciso encontrá-la aqui de novo. Vamos lá. Feito. Aqui. Então, bom, confirmem aí para mim. Tá visualizando normal? Estão enxergando aí minha apresentação? Beleza. Então, é o que eu escrevi aqui, né? Na aula passada, o que a gente viu, né? Então, se y, equação da reta tangente ao gráfico da função f de x no ponto pf de p, né? Aqui eu estou chamando o coeficiente angular de A e o coeficiente linear de B, então y igual a x mais b. Então, o seu coeficiente angular, né, é o que a gente viu na aula passada, o coeficiente angular da reta tangente, o azinho, né, ele coincide com a derivada daquela função no ponto P, certo? Então, é o que a gente viu na aula passada e relembramos aqui agora. Beleza. Então, eu posso, ao invés de escrever y igual a ax mais b, concordam comigo que eu posso colocar y igual a f' de p vezes x mais b? Tudo bem? Né? Beleza, né? Bom, A é f' de p. Né? Agora, aqui, de novo, lembram que A, ele era incógnita? Ele era desconhecido? Né? E agora? O A ainda é desconhecido? Ou agora eu conheço A? Não, né? Agora eu conheço A. Ele não é mais desconhecido. E por que eu conheço? Ora, porque eu conheço a função f, eu conheço o ponto P, então eu calculo a derivada da f, assumindo que existe, né? Tem funções que não têm derivada em certos pontos. Então, eu conheço f, eu conheço P, eu conheço o valor da derivada da f em P, portanto, eu conheço A agora. Ele deixou de ser desconhecido, ele deixou de ser incógnita, né? Agora ele é cógnito, né? Ele é conhecido. Então, ou seja, resolvemos essa parte do problema. Falta a segunda parte, né? E qual é a segunda parte? Qual é o valor de B, né? Quem é o B? E como é que a gente descobre, né? Uma vez que eu já descobri o valor do coeficiente angular, do A, como é que eu descubro o valor do B? Para descobrir o valor do B, a gente precisa de uma única coisa. A gente só precisa, se eu já conheço o valor de a gente só precisa conhecer um ponto. Um ponto basta. Um ponto por onde passe essa reta. E a gente conhece um ponto por onde passa essa reta? Opa, né? É o que a gente estava conversando aqui agora.
é o ponto PF de P, como bem disse o Átila para a gente, né? Então, note, né, que o ponto PF de P sempre vai ser um ponto comum entre o gráfico da função e a reta tangente, nesse ponto. Né? Ou seja, o ponto PF de P sempre será, primeiro, um ponto do gráfico, segundo, um ponto na reta tangente. Esse ponto aqui, né, sempre será comum, tanto ao gráfico da função, quanto à reta tangente. Né? Agora, o que isso significa? Isso significa que, se na lei algébrica da reta tangente eu trocar x por p, o valor de y vai ter que ser f de p. Não é isso que significa o ponto estar sobre a reta? Né? Se x for p, então se x aqui for p, então y vai ter que ser f de p. É isso que significa. Né? Então, usando isso daí, ou seja, então eu vou pegar aqui ó, a lei algébrica da reta tangente, que é f' de p vezes x mais b. Nessa lei eu vou trocar x por p. E aí o que a gente vai ter é essa expressão aí. F' de p vezes p mais b. Só troquei x por p. Só que se eu troco x por p, a gente concluiu que f de x terá que ser, desculpa, y, né, o y da reta, terá que ser f de p. Né? Então, trocando x por p, na expressão f' de p vezes x mais b, a gente vai ter y igual a f de p. Isso é descrito, então, por essa igualdade que vocês estão vendo aí. Né? Tá claro isso que a gente acabou de fazer? Essa ideia tá clara para vocês? Né? Se eu tenho, então, um ponto P, um ponto dado lá na reta, eu sei que, se eu troco x pela abscissa desse ponto, o valor do y vai ter que ser a ordenada. E percebam, ambos são conhecidos. Eu conheço o P e eu conheço o f de P. Né? Eles estão naquela categoria de números conhecidos para a gente. Então, eu conheço. A única coisa que é desconhecida agora é o B. É a única coisa que é incógnita. A única coisa que a gente está tentando descobrir. Agora, vamos olhar para essa expressão. F de P, que é conhecido, é igual a F' de P, que também é conhecido, vezes P, também é conhecido, mais B, que é a nossa incógnita. Perceberam que agora isso daí é uma equação do primeiro grau? Se eu quero descobrir agora o valor de B, é resolver uma equação do primeiro grau. Todos os números que estão aparecendo ali, que envolvem F, que envolvem P, é tudo conhecido. É tudo camarada nosso. O que eu não conheço e que eu quero descobrir quem é o B. Então, se o B é a minha incógnita, então a gente está diante de uma equação do primeiro grau. Né? Então, achar o B agora é resolver essa equação do primeiro grau. Ou seja, o valor de B, portanto, será f de P menos f' de P vezes P. Né? Eu subtraí esse número conhecido, né, dos dois lados, e a gente automaticamente descobriu qual é o valor do coeficiente linear, o valor de B. Né? Então, conclusão. A equação da reta tangente... Então, deixa eu aproveitar aqui e escrever, né? Então, tinha colocado uma interrogação aqui, né? Sei que está vendo pequenininho aí, mas eu vou só deixar aqui registrado. Então, o valor de B é f de P menos f' de P vezes P. Esse é o valor de B. Então, conclusão. A equação da reta tangente ao gráfico de uma função derivável, f de x, num ponto P, f de P, é dada por... Então, a gente tinha chamado assim, né? Y igual a ax mais b. Na aula passada, a gente manipulou bastante aquela expressão lá, aquela relação entre a reta e o gráfico, fizemos um processo de limite envolvendo a tangente do ângulo e tal, e descobrimos, por meio desse processo, que o A é a derivada da função f no ponto P. Né? Ou seja, A é igual a f' de P. Agora a gente acabou de descobrir o valor de B. O valor de B é f de P menos f' de P vezes P. Pronto. Aí a gente está diante da expressão que descreve a equação da reta tangente ao gráfico da função f,
no ponto P, F de P. Né? Essa é a expressão. Ou seja, encontramos a nossa segunda incógnita, portanto, problema resolvido. Né? Essa expressão, ela pode ser... É possível que vocês encontrem, né, a equação da reta tangente na seguinte forma. A gente pode colocar ali em evidência o f' de P, e aí vai ficar f' de P vezes x menos P, mais f de P. Né? A gente só agrupou ali aqueles dois termos que tem esse fator, que estão multiplicando por f' de P, colocou ele em evidência, então ela fica com essa cara. Ou ainda, é possível que essa, quando vocês olhem nos livros e tal, a forma mais comum de encontrar é, nessa expressão de cima, a gente subtrai f de P dos dois lados. E aí a gente vai concluir que a equação da reta tangente pode ser escrita como y menos f de P igual a f' de P vezes x menos P. Ok? Me digam, fez sentido essa conta? Ficou claro para vocês? Alguém não entendeu alguma passagem? Alguma coisa não ficou claro? Essa é a expressão da... meio complicado, perdeu um pouco essa passagem. Nesse último slide, Vitor e Évila, ou foi antes? Átila também. Digam para mim. A questão está nesse slide aqui mesmo? Esse, né? A transição do anterior para esse. Então, eu vou voltar aqui. Até chegarmos nesse ponto aqui, ó, portanto, né? Então, estava aqui, portanto, B igual a essa expressão que a gente está vendo. Isso ficou claro? Daqui a pouquinho eu vou fazer isso com um exemplo, tá? Eu vou particularizar, vou chamar F de tal coisa, P, vou dizer quem é o P, vou dizer quem é a F, e aí a gente vai tirar um pouco dessas letrinhas aí para tentar deixar as ideias mais claras. Beleza, então, se aqui tá claro, então, ó, tá lá, o valor de B é aquele ali, né? F de P menos F' de P vezes P. O valor de A a gente já tinha descoberto, F' de P, e como a reta tangente era aquela de equação y igual a x mais b, automaticamente, então, eu descobri quem é o A e quem é o B. Tudo bem até aqui? Aqui algum problema ou até essa parte foi, né? Então, calculei A, calculei B, né? Então, só substituir o valor de A que eu encontrei, F' de P, e o valor de B que eu encontrei, F de P menos F' de P vezes P. Tudo certo até aqui, né? A partir de agora, é só manipulação algébrica da expressão, de modo a deixar ela na cara que mais comumente a gente vê nos livros. Né? Então, primeiro a gente coloca o F' de P em evidência, a gente vê que tem dois termos que apresentam F' de P. Né? Tem o primeiro, F' de P vezes X, e o último, menos F' de P vezes P. Então, eu coloco isso em evidência, vai ficar F' de P que multiplica X menos P. Né? E o F de P que estava ali no meio, eu só deixei ele lá. Certo? Tá clara essa segunda passagem para vocês? Ok? Beleza. E na última foi só, o famoso, tá somando F de P, passa subtraindo para o outro lado, né? Ou, né, como o matemático prefere falar, subtrai o F de P dos dois lados da igualdade, não altero a igualdade e vou obter y menos F de P igual a F' de P vezes x menos P. Né? Ficou claro para vocês o que a gente fez e como a gente chegou nessa expressão? Beleza. Então, e assim, essa é a expressão que, imagino que quem viu, né, estudou isso, leu isso nos livros aí, provavelmente essa última linha aí é a que a gente vê, né, nos livros lá, é essa expressão. Né? Confere, para aqueles que deram uma olhada, é isso daí, aqueles que já conheciam, né, reta tangente, é isso mesmo? Isso aí, né? Qual dessas expressões é a mais usada? A última, Vitória. Mas qual que eu recomendo que vocês usem? Nenhuma. deixa eu explicar. Né? A partir de agora, a partir desse momento, corremos o risco de
Bom, perceberam que a gente tem uma fórmula? A fórmula da equação da reta tangente. Agora, vocês podem, eu posso agora induzir vocês, ó, decorem a fórmula da equação da reta tangente, passar os 300 exercícios igualzinho vocês faziam lá no ensino médio. Passar 300 exercícios de eu dou a F, eu dou o P, e vocês vão substituir, trocar gato por lebre, né, e descobrir quem é a equação da reta tangente. Agora, vocês percebem como a gente continuaria num nível artificial se fizéssemos isso? Ó, o Guilherme está dizendo que chegou a ver a última fórmula no ensino médio, né? Eu sei que em alguns casos chega mesmo, mas a grande maioria não vê, né? Mas vocês conseguem perceber isso, gente? Que se a partir de agora, se a gente fizer um esforço de, beleza, vamos decorar a fórmula da equação da reta tangente, aí a gente vai fazer os 300 exercícios, e o exercício vai ser só troca a F pela que tiver no exercício, troca o P pelo que tiver no exercício, substitui na fórmula e acha o resultado. Percebe como a gente não estaria saindo daquele mesmo lugar mecanicista, artificial, superficial, que a gente fez a vida inteira? Vocês conseguem perceber isso? Então, é por isso que eu digo para vocês. Então, qual das três é a mais usada? É a última. A forma mais comum de se expressar a equação da reta tangente é a última. Agora, qual eu gostaria que vocês usassem? Agora, nesse primeiro momento, nenhuma. Eu gostaria de sugerir que vocês não se prestassem ao trabalho chato de decorar essa fórmula, né? Eu, assim, é claro, né, assim, daqui a pouco isso aí vai memorizar. Mas eu não faço questão nenhuma de memorizar essas coisas, de guardar a fórmula. Assim, na verdade, eu às vezes tento fazer o esforço para não memorizar. Porque quando a gente memoriza a fórmula, a gente está a um passo de tornar aquilo mecânico e sem sentido. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Guilherme, essa equação que você colocou, y menos y0 igual a m vezes x menos x0, é uma das formas de expressar a equação da reta quando você conhece o coeficiente angular, que no caso aí é o m, né? E quando você conhece um ponto, que no seu caso aí é o x0, y0, certo? É exatamente essa fórmula que a gente está usando. Aqui a gente conhece o coeficiente angular, é a derivada, f' de p. E a gente conhece o x0, y0, é o ponto p, f de p. Consegue perceber isso? Então, isso que você escreveu é a fórmula geral da equação da reta quando você conhece o ponto e o coeficiente angular, né? No nosso caso aqui, a gente conhece o ponto e o coeficiente angular. O ponto é o pf de p, o coeficiente angular é o f' de p. Mas é a mesma fórmula mesmo. Tá bom? Não sei se ficou claro aí o que eu falei. Beleza. Então, tá, deixa eu parar aqui de compartilhar. Se está assim, né, razoavelmente claro aí para vocês, eu quero propor, então, um exercício para a gente fazer aqui junto. Eu vou propor um para a gente fazer junto e o outro eu vou propor como um probleminha para vocês pensarem, trabalharem nele. Se quiserem colocar lá o que vocês conseguirem fazer no chat, a gente pode discutir. Ou se tiverem dúvidas também, coloquem lá. Mas eu quero primeiro fazer um com vocês e depois propor um para vocês trabalharem depois. Então, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo me ajeitar aqui. Tirar aqui da frente. Isso, vou apagar isso daqui. Que agora, a partir de agora, a gente vai usar aqui exclusivamente a lousa, tá? Ok. Então, eu quero propor o seguinte situação para vocês. Bom, na segunda videoaula que eu coloquei, né, sugerir para vocês assistirem, a gente calculou
a derivada da função raiz quadrada. Né? Agora, a função raiz quadrada, não sei se vocês já se questionaram sobre isso, mas a gente aprende lá no ensino básico, né, ensino fundamental, médio, a gente aprende algumas coisas na matemática, né? Por exemplo, a gente aprende a somar, né? Você aprendeu um algoritmo para somar, não aprendeu? Né? Tem algoritmo para soma, né? Tem algoritmo para subtração também, não tem? Algoritmo para fazer continha de menos, né? Tem também um algoritmo para multiplicar, né? E aí você vai aprendendo esses algoritmos, você não faz ideia do porquê que aquilo é daquele jeito, mas você faz, né? E a gente também aprende algoritmo para dividir, né? Também tem o algoritmo da divisão, né? Você divide lá, faz a chavinha, aquela coisa toda. Agora, qual é o algoritmo que vocês aprenderam lá para calcular a raiz quadrada? Teve algoritmo para cálculo da raiz quadrada? Qual que é o algoritmo? Digam para mim, quem viu o algoritmo do cálculo da raiz quadrada? Fatoração? Você consegue ser mais específico, assim? Como seria esse algoritmo? Quer dizer, usando o seu algoritmo, eu consigo calcular, por exemplo, raiz quadrada de 4,1. Quero calcular a raiz quadrada. Felipe está dizendo, vai na base do chute, né? Beleza, Guilherme. Exato, né? Funciona só para naturais, né? Nunca tentei para racionais. De fato, existem maneiras, né? É, assim, existem em casos específicos, no caso de números naturais, tal, a gente até consegue, né? Faz uma fatoração, faz não sei o que e tal, e dá para tentar fazer uma coisa. Mas existe uma regra geral, por exemplo, as regras de soma, subtração, multiplicação e divisão, vocês concordam que elas valem para qualquer número racional? Qualquer número racional você pode aplicar a qualquer um daqueles 4 algoritmos. Pode ser que dê mais trabalho, né? Mas dá para aplicar. Né? Não há qualquer restrição no uso daquele algoritmo. E aquele algoritmo, ele não apresenta uma forma de aproximar nada. Ele é preciso, ele é exato. Né? Agora, aqui, nesse caso, a verdade é que a gente não tem algoritmo. Um algoritmo que seja exato e que se aplique para qualquer caso. A gente não tem. Né? Simplesmente não temos o algoritmo para o cálculo da raiz quadrada, tal como temos o algoritmo da soma, subtração, multiplicação e tal. A gente não tem. Né? O máximo que a gente pode fazer é o que o Victor está dizendo mesmo. Vai chutando até chegar numa resposta ok. Né? É isso aí, né? Não temos muito recurso, quer dizer, é na base da sorte, mas só na base da sorte não se sustenta, né? Será que não tem algum meio mais eficiente de se fazer isso, né? Então, essa é a pergunta aí que a gente faz, e, aliás, essa é a pergunta que eu vou colocar aqui para vocês aqui, para a gente tentar pensar junto. Então, a pergunta é essa aqui, ó. Calcule. Eu não estou pedindo para chutar, nem para tentar fazer tentativa e erro. Estou pedindo para calcular. Calcule um valor aproximado para raiz quadrada de 4,1. Ok? Tá claro para vocês, então, qual é o problema aqui? Deixa eu só inverter aqui um pouquinho, que acho que vocês conseguem enxergar melhor, né? Certo. Tá claro, então, para vocês, gente?
qual é o nosso problema aqui? O que a gente quer fazer? Digam aí para mim. Tá suficientemente clara a ideia? Então eu quero calcular um valor, né? Assim, eu quero de alguma forma estabelecer um método, né, que me dê um valor aproximado que seja razoável para a raiz quadrada de 4,1. Eu não tenho um algoritmo para calcular isso. Nós estamos, ó, totalmente sem algoritmo para calcular isso, certo? Eu preparei aqui uns gráficozinhos aqui no GeoGebra. Eu vou abrir aqui. Era para ter aberto antes, mas esqueci. Aqui está. Beleza. E vou compartilhar aqui de novo com vocês. Agora uma janela. Aqui está. Ok. Eu creio que coloquei aqui, ó. Então, confirme para mim se vocês estão conseguindo visualizar aí. Né? O que eu tenho aí é o gráfico da função raiz quadrada. Certo? Vocês estão conseguindo visualizar o gráfico da função raiz quadrada? Estão vendo aí, né? Beleza. Tá. E a pergunta que a gente quer fazer aqui, que a gente está fazendo aqui, né? É a seguinte, olha, ali naquele desenho, daquele gráfico, né? Eu peguei aqui o número 4,1. Então eu tenho 4,1 aqui, pouquinho para frente do 4, né? De modo que eu quero saber qual é essa imagem, né? A imagem de 4,1 pela função raiz quadrada. Né? Isso vai me dar algo que vai estar assim, né? Visualmente aqui, concordo que visualmente esse número está próximo de 2? Ele está próximo de 2, concordam? Né? Visualmente, até assim, intuitivamente, a raiz quadrada de 4,1 é um número que a gente espera que esteja próximo de 2. A questão aqui é, quão próximo de 2, certo? Eu gostaria aqui, e aliás, a gente vai entender uma forma de fazer esse cálculo com uma precisão de 3 casas decimais depois da vírgula. Né? Ou seja, eu não quero só dizer, é aproximadamente 2. Não, me dê 3 casas decimais de proximidade, certo? E sem usar calculadora, tá? A gente não vai usar calculadora, a gente só vai usar calculadora para depois comparar o valor que a gente encontrou com o que a calculadora fornece, certo? Então, sem usar calculadora, a gente vai encontrar um valor com exatidão de 3 casas decimais para isso aqui, certo? Tá, mas como a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, a gente percebe, né, a gente percebe que 4,1 é um número que está assim, podemos considerar que perto, próximo de 4, né? Então, se eu considero que ele está próximo de 4, e por que 4 aqui é um número importante? Porque 4 é um número do qual a gente conhece a sua raiz quadrada, não conhece? Então, a pergunta aqui é assim, eu olho para o 4,1 e me pergunto assim, quem é o número mais próximo de 4,1 do qual eu conheço o valor exato da raiz quadrada? A conclusão ela é bem óbvia, é o número 4, né? A raiz de 4 é 2. Então, o 4, nesse sentido, ele é importante para a gente, porque eu conheço o valor da raiz quadrada de 4. Né? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou fixar aqui nesse gráfico o ponto 4 raiz de 4. Então, vou fazer isso aqui. Ponto P. Agora, opa, fiz errado. Aqui é 4. Pronto. Então, o ponto que eu estou chamando de C ali é o ponto 4 f de 4. Né? No caso aqui, a função f de x é a função raiz de x, certo?
Então, 4 raiz de 4, ou seja, 4, 2. Né? Agora, nesse ponto, eu vou desenhar ali no meu, aqui no GeoGebra, a reta tangente ao gráfico dessa função, raiz quadrada, no ponto 2, no ponto 4, 2, né? Vamos ver o que vai, como que vai ser essa reta. Aqui está. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Pronto. A linha em verde é o gráfico da função raiz quadrada, certo? A linha em azul é o gráfico, é a reta, né, é o gráfico da reta tangente, naquele ponto 4, 2, certo? A gente quer calcular raiz de 4,1, mas isso aqui, raiz de 4,1, seria o valor que o 4,1 assume sobre a linha verde, né? Mas acontece que a gente não conhece algoritmo para calcular a raiz quadrada. Agora, você conseguiria calcular o valor, a imagem de 4,1 por uma função afim? Sim ou não? Raiz quadrada de 4,1 eu não consigo calcular. Mas você conseguiria calcular a imagem de 4,1 por uma função afim? Com certeza. Função afim, beleza. É multiplicar, somar, ó, de boa. Né? Tá legal? Então, se a gente calcula a imagem de 4,1, não pela raiz, porque eu não sei, mas pela reta tangente, que é uma função afim, olha, isso eu sei fazer. Mas quando eu calculo a imagem pela reta tangente, se concordam comigo, e até olhando aqui para o desenho, que o valor que a reta assume em 4,1 é muito, muito parecido com o valor que assumiria na curva em verde, que é o da raiz quadrada? Concordam comigo que esses dois valores são muito próximos? Sim ou não? Concordam, gente? Concordo que o valor que 4,1 assume na curva em verde e na curva azul são muito, muito parecidos, muito, muito próximos. Visualmente, ali no GeoGebra, a gente nem consegue distinguir a diferença, né? As duas curvas parecem que até se sobrepõem, né? Mas elas não se sobrepõem, na verdade, mas é tão próximo que a gente nem consegue enxergar a distância entre elas, né? Foge às nossas condições aqui de perceber até essa diferença. Então, são muito próximos. Então, olha só, eu estou diante do seguinte problema, eu quero calcular a raiz de 4,1. Não sei fazer. Mas eu sei fazer duas coisas. Eu sei calcular a equação da reta tangente ao gráfico da função raiz quadrada naquele ponto 4,2. 4f de 4. Né? 4 raiz de 4. Então, eu sei fazer isso. E eu também sei, uma vez que eu encontrar a equação dessa reta tangente, eu também sei calcular o valor que essa equação vai me retornar quando eu trocar x por 4,1. Então é isso que a gente vai fazer. E aí no final a gente vai ver se esse valor de fato vai ser algo que se parece com o valor que as nossas calculadoras nos retornam para a raiz de 4,1. Entenderam o que a gente está se propondo a fazer agora? Então, primeiro, eu vou calcular a reta tangente ao gráfico da função raiz quadrada. Então, ó, estou dizendo quem é a função, ela é dada, é a raiz. Também estou dizendo quem é o ponto de tangência. O ponto de tangência, como que eu escolhi? Eu escolhi aquele ponto que é o mais próximo desse, do qual eu conheço o valor da raiz quadrada. No caso, 4. Né? O 4 que se apresenta assim, de imediato para a gente. Né? Então, vou calcular essa equação da reta tangente ao gráfico da função raiz de x no ponto 4f de 4. E uma vez que eu encontrar essa equação da reta tangente, eu vou calcular a imagem dela, a imagem, né, de 4,1 pela reta tangente. E vou ver o valor que dá. Certo? Me diga aí, faz sentido isso para vocês, o que a gente está se propondo a fazer? Que se fizer, a gente já vai para o cálculo da reta tangente, já aproveitando para entender como é que na prática esse cálculo acontece, como é que eu sugiro que vocês façam, na verdade, e aí a gente segue a partir disso.
Beleza, gente. Se faz sentido, então vamos colocar isso em prática, né? Então, os ingredientes aqui, né, que o nosso problema se colocou, deixa eu ver a pergunta aqui do Guilherme. Eu só posso usar essa reta para calcular a raiz de 4,1, porque é um valor próximo de 4, certo? Certíssimo, Guilherme. Depois a gente pode até testar se, por exemplo, se eu usar essa mesma reta para calcular a raiz de 5, se isso vai dar uma aproximação razoável ou não. Depois, se eu esquecer, você me lembra, tá? Para a gente fazer isso, só para a gente ter uma ideia de quanto essa proximidade do ponto é importante. Ela está pedindo para fazer bem detalhado. Pode deixar, Rafaela. E se eu não estiver fazendo suficientemente detalhado, conforme como o que você imaginaria, me avisa que a gente detalha mais, tá? Então, eu vou colocar aqui quais são os ingredientes. Os ingredientes são a função, nesse caso, a função f de x é a função raiz de x. Essa é a função. Né? O ponto P onde a gente vai encontrar a reta tangente, pela natureza do problema, a gente concluiu que deve ser, né, a melhor escolha para esse ponto P é o 4, então P aqui para a gente vai ser igual a 4, e de posse dessas informações, a gente quer descobrir, né, então, quem é a reta tangente. Né? Então, se y igual a ax mais b é a reta tangente. A reta tangente, eu vou encurtar aqui um pouco, tá? A f é o gráfico de f no ponto pf de p, né? Ou o ponto 4 f de 4, ou ponto 4 raiz de 4, ou ponto 4, 2, né? Mesma coisa. Se y é a reta tangente a esse gráfico nesse ponto, então, a única coisa que eu sugiro que a gente tire, assim, que a gente realmente guarde, assim, no coração dessa história toda é que o coeficiente angular da reta tangente a uma função f num ponto pf de p é a derivada f' no ponto p. É só isso que, dessa história toda, eu peço que vocês guardem com carinho no coração. Fora isso, não precisa decorar nada. Nada. Absolutamente nada. Tá? Então, a única coisa que eu peço para vocês guardarem é isso. Então, se y igual a x mais b é a reta tangente ao gráfico dessa função, raiz, no ponto 4, 2, então o coeficiente angular dessa reta, que é o azinho, né, o A, ele é igual a f' no ponto P. No caso aqui, f' de 4. Tá bom? Essa aqui é a única informação que é o único conceito que eu sugiro que vocês tentem assim, assimilar e guardar no coração mesmo, né? Aliás, não sei se vocês sabem, mas a palavra decorar, né? Decorar, essa palavra corar aí, ela é a mesma raiz latina da palavra coração, né? Então, decorar é literalmente guardar no coração, entendeu? Então, eu peço que vocês guardem no coração isso de vocês, isso aí, tá bom? Ok. Agora, eu conheço a função f, conheço o p, é o 4, né? Consigo calcular o coeficiente angular? Sim ou não? Tenho a f, tenho o ponto, consigo calcular a derivada e aplicar no ponto? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, se f de x é raiz de x, então a função derivada, então antes de calcular f' de 4, eu vou calcular a função derivada de raiz de x. Na verdade, eu não vou calcular, isso aqui foi o que eu calculei lá na videoaula com vocês, né? Eu peço só que vocês confirmem para mim qual é o valor que dá essa derivada. Quanto que deu a derivada da raiz quadrada? Derivada de raiz de x.
Esqueceu a fórmula? Então, eu vou... tem alguns aqui que não viram. Eu coloquei lá no chat, Rafaela. São 2 videoaulas, já estão lá no YouTube. Uma é derivada da função 1 sobre x, e outra é derivada da função raiz quadrada de x. A ideia dessas videoaulas é destacar para vocês, lembram que a gente calculou a derivada de x elevado a n, né? N número natural. E aí a derivada de x elevado a n era n vezes x elevado a n menos 1. Né? N vezes x elevado a n menos 1. O que eu fiz nessas 2 videoaulas foi destacar que essa propriedade continua valendo mesmo quando o expoente é negativo e racional, certo? Aqui, por exemplo, o raiz de x, concordam que é a mesma coisa que x elevado a meio? Isso, é a regra de derivação, Evelyn. O que eu fiz lá foi só, eu fiz o cálculo lá por meio daquele processo do limite, né? Limite do ΔF sobre ΔX, eu fiz a continha toda lá, para 1 sobre x, que é x a menos 1, e para o raiz de x, que é x a meio, certo? Mas é a regra de derivação que a gente conhece. Derivada de x elevado a coisa é a coisa x elevado a coisa menos 1. Só, o espírito dessas 2 videoaulas é só para dar um argumento para isso, tá bom? Mas se for tudo bem para vocês acreditarem nisso, que de fato x elevado a coisa, a derivada disso é a coisa x elevado a coisa menos 1, independentemente se a coisa é natural, inteiro, racional, então tá tudo bem, certo? É só isso que eu vou usar aqui. Que então, derivada da f de x é a mesma coisa que derivada de x elevado a meio. Como é que eu derivo x elevado a meio? Né? Meio vezes x elevado a meio menos 1, certo? Essa é a regra de derivação para x elevado a qualquer coisa, independentemente do que seja a coisa, certo? Então, isso vai ser meio vezes x elevado a meio menos 1, certo? Meio vezes x elevado a meio menos 1. Né? Essa é a regra de derivação. Tudo bem, gente? Alguma dificuldade em relação a isso? Então, assim, para quem não assistiu a videoaula, sem problema, tá? Não significa que daqui em diante você não vai entender mais nada, absolutamente, tá? Apenas aceite que vale essa regra de derivação, não apenas para n natural, como a gente fez, vale para negativo, vale para racional, tá bom? Vale para fração também, aqui no caso é meio, né? A mesma regra continua valendo, tá bom? Ficou claro isso para vocês? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguma coisa assim que pode ser um ruído e atrapalhe o andamento daqui para frente? Beleza? Tranquilo, então? Então vamos lá. Bom, essa expressão aqui a gente pode escrevê-la de maneira um pouquinho mais simpática, né? Ao invés de escrever meio menos 1 é a mesma coisa que menos meio, né? Então eu vou escrever isso aqui assim. Isso aqui é menos meio. Né? Menos meio. Só que x elevado a menos alguma coisa, esse menos, ele indica, né, naquela ideia de potência, que a gente até trabalhou em algumas aulas atrás, né, lá atrás, x elevado a menos alguma coisa envolve o conceito do inverso, né, isso é 1 sobre x elevado àquela coisa, ou seja, x elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre vezes 1 sobre x elevado a meio, né? 1 sobre x elevado a meio. Mas x elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Ou seja, então, isso aqui é 1 sobre raiz de x. Como eu estou multiplicando por meio aqui fora, eu vou juntar aí, fazer esse produto, né? Vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Ok? 1 sobre 2 raiz de x. Então, derivada da raiz quadrada da raiz de x é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. Ok? Tá, mas eu quero calcular o coeficiente angular dessa reta, né? Que é a derivada. Aqui eu calculei a função derivada, né? Estou com uma variável x ali, que pode assumir qualquer valor. Se eu quero calcular o valor dessa função derivada no ponto 4, agora é meramente fazer a substituição.
Portanto, o coeficiente angular, que é f' de 4, vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Vezes 2 igual a 4, certo? Calculamos, então, o valor do coeficiente angular, achamos o coeficiente angular dessa reta tangente ao gráfico da função raiz quadrada no ponto 4,2, ou no ponto de abscissa 4. Tá claro isso para vocês que a gente fez? Até aqui, suficientemente detalhado? Rafaela, que tinha pedido para fazer bem detalhado. Suficientemente detalhado até aqui? Sim? Beleza. Então, calculamos o coeficiente angular. Né? Falta o que aqui? Né? Para eu achar a equação da reta tangente. O que falta? O que falta? Falta achar o B. Né? Como que acho o B? De novo, né? O ponto 4,2, eu sei que é um ponto na reta. Ou seja, agora eu conheço o A. O A é 1/4. Né? Se eu quero encontrar o B, eu vou fazer assim, ó, eu vou trocar x por 2, e eu sei que quando x for 2, o y terá que ser 4, né? Aliás, esqueci de parar de compartilhar, né? Deixa eu parar aqui agora, deixar aqui maior. Então, beleza, eu quero achar o B, né? E eu sei que a reta tangente passa pelo ponto 4,2. Portanto, se o x... eu falei ao contrário, né, Vitor? Acho que você tem razão. Se o x for 4, o y deverá ser 2. Né? Então, como? Como x igual a 4 implica que y terá que ser igual a 2, pelo fato do ponto 4,2 estar na reta, segue que... Então, eu vou trocar. Ó. No lugar de y, eu vou por 2. Então, 2 vai ser igual. O A eu calculei. Ó. O A está aqui. O A é 1/4. Né? Então, 2 vai ser 1/4 vezes x. X é variável, hein, gente? X não é incógnita, x não é número conhecido, ele é a variável. Né? Eu não tenho o que fazer com o x, ele não tem que calcular o x. O x é a variável da equação da reta. Então, desculpa. Aqui eu tenho que particularizar, né? Estou viajando. Então, se eu faço x igual a 4, automaticamente o y vai ser igual a 2. Né? Mas, e quem é o b? O b é quem eu quero descobrir. O b é incógnito. Né? Então, pronto. Né? No lugar de y eu coloquei 2, no lugar de x eu coloquei 4, isso porque o ponto 4,2 a reta passa pelo ponto 4,2, e aí com essa expressão de novo, agora eu tenho uma equação do primeiro grau, na qual eu quero encontrar o valor de b, né? Isso aqui é a mesma coisa, 4 dividido por 4, né? Então vai dar 1 mais b, e portanto, vou colocar aqui, e portanto, o valor de b vai ser 1 mais b é 2, então b é 1, né? B é 1. E aí vamos só concluir aqui. Portanto, a equação da reta tangente é assim, y igual a 1/4 vezes x mais 1. 1/4 vezes x mais 1. Certo? Essa é a equação da reta tangente. Então, vamos por partes. Primeiro, ficou claro até aqui o que a gente fez? Todo o processo que a gente fez para chegar na expressão daquela função afim que descreve a reta tangente em questão aqui?
a função raiz de x naquele ponto de abscissa 4. Ficou claro? O Júlio está perguntando alguma coisa, Júlio? Ali em cima. O pessoal está dizendo aí que ficou claro. Só precisa ver a aula das derivadas. Mas o que... Esse processo aqui está claro para você, Rafaela? Alguma coisa aqui você gostaria que falasse assim com mais cuidado? E você entendeu, né? Tá, então, perceberam que eu não resolvi isso aqui assim, ó. Bom, a gente tem a fórmula da equação da reta tangente, e aí com essa fórmula, aí você substitui P por sei lá o que, F por sei lá quem, e acha o valor. Perceberam que eu não fiz isso? Eu não apelei para aquela... A gente construiu a fórmula está lá, né? É o Y menos o F de P, sei lá, né? Igual a sei lá quem, né? A fórmula está lá, né? E ela vai estar sempre lá. Se a gente precisar dar mais piada, né? Precisar... qual era a fórmula mesmo? Você vai lá e vê, né? Mas percebam que eu não usei a fórmula para resolver. E o que eu usei? Eu usei o princípio, o mesmo princípio básico que a gente usou para encontrar a fórmula. Eu só apliquei o princípio de novo para poder calcular aqui. Aí você fala, mas isso dá mais trabalho. Ora, claro que dá mais trabalho, né? Se você só aplica a fórmula, é mais direto. Só que ao mesmo tempo em que é mais direto, também não te leva a fundo para pensar nas ideias e para deixar aquilo ganhar sentido. Entendeu? Se a gente usa essa estratégia de, não, cada vez que eu for fazer, eu vou repetir esse processo. E até que eu esteja, assim, que eu já esteja em condições de dizer, não, essa ideia amadureceu para mim. Eu tô ok com ela, já faz sentido, eu consegui entender esse processo, consegui entender essa lógica por trás da equação da reta tangente. A partir daí, tudo bem, você pode, né? Tem a colinha ali, a equação da retangente, a hora que for fazer o exercício, qual é? Essa aqui. E aí usa, certo? Mas antes disso, eu recomendo, eu sugiro, assim, meu conselho, assim, de coração, é que vocês, assim, fujam dessa lógica de pegar uma fórmula pronta, aplicar a fórmula pronta para resolver o seu exercício, certo? Porque isso eu sei que não agrega nada em termos de aprendizado. Tá claro isso que eu tô falando para vocês, gente? Faz sentido isso? Vocês conseguem entender, assim, o que eu tô querendo enfatizar aqui? Conseguem entender o que tipo de ciclo eu tô tentando quebrar com vocês? Esse ciclo da superficialidade, sabe? Esse ciclo de pegar uma fórmula que eu não sei de onde vem, para onde vai, e substituir letras por números, e obter um resultado que para mim não tem significado algum. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Me digam, assim, para eu saber. Assim, para mim, assim, isso é mais importante entender o que eu estou falando agora do que entender as ideias aqui de como construir reta tangente e tudo mais. É mais importante vocês entenderem essa filosofia, porque se vocês entenderem essa filosofia, não só falando sobre esse tipo de coisa, mas sobre qualquer coisa que vocês forem estudar na matemática, vocês estarão em condições de fazer isso dessa maneira mais profunda, mais crítica, entendeu? E não simplesmente um negócio mecânico, que você pega algo e repete, pega algo e repete. Quer dizer, a gente não aprende assim, a gente não aprende nada assim. E é isso que eu estou tentando quebrar aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês consigam entender, assim, o que eu estou querendo dizer e consigam ir incorporando isso nas estratégias de estudo de vocês. Na hora que for sentar para estudar, sempre se questione, critique a você mesmo, se, pô, será que eu estou aqui, de fato, sendo levado a refletir, criticar essas ideias, tirar conclusões que são minhas, ou eu estou simplesmente naquele processo mecânico no qual eu não penso, eu só substituo letras por números e faço continha, tá? Tenham sempre isso em mente, assim, e sempre critiquem a vocês mesmos, assim, na hora que estiverem estudando, para fazer desses momentos de vocês de estudo realmente algo que contribua intelectualmente, que agregue em termos de aprendizado, tá bom? Ok. Beleza, achamos aqui a expressão para a equação da reta tangente. Mas o nosso problema era outro, né? O nosso problema era, calcule um valor aproximado para a raiz de 4,1. A gente já tinha concluído que raiz de 4,1 tem um algoritmo para fazer.
Eu não consigo calcular o valor de 4,1 lá sobre a linha verde, né? Mas eu consigo calcular o valor de 4,1 sobre a linha azul, né? Sobre a reta tangente, que é essa de equação aqui, ó. Então, eu olhando lá visualmente, eu percebo que, olha, o valor da raiz quadrada, o valor da linha verde é muito parecido com o valor na linha azul. Então, não faz sentido que, então, portanto, não faz sentido que um valor aproximado para raiz de 4,1 seja, ou seja, isso aqui seja aproximadamente, né, aproximadamente o valor que a gente encontra nessa expressão quando eu troco x por 4,1. Não faz sentido que sejam valores próximos? Né? Deixa eu só compartilhar aqui de novo, né? Porque eu estou falando de linhas coloridas aí e tal, só para não deixar sem contexto, né? Então, é aqui. A raiz de 4,1 é o valor que dá na linha verde. Se eu troco x por 4,1 na equação da reta, o valor que eu calculo é o que está dando ali na linha azul. Né? As duas estão muito próximas uma da outra. Então, é razoável que raiz de 4,1 tenha um valor parecido com esse número aqui, ó, 1/4 vezes, então no lugar de x, 4,1, mais 1. Razoável esperar que isso aconteça. Né? Agora, aqui é aquela coisa, né? Bom, não consigo calcular a raiz de 4,1. Aqui é aquela situação. Eu estou sobre uma curva que é complicada, eu não sei como faz, não sei. Mas 1/4 de 4,1 mais 1, eu consigo fazer. Né? Porque isso aqui é a ação, é a imagem de 4,1 por uma função afim. Isso é o que a gente já lá no começo concordou que não, isso daí tranquilo, isso a gente já sabe fazer. Né? Aliás, é provável que algum de vocês já tenha até feito a conta e já possa me dizer aqui o valor. Fizeram já? Qual que é o valor aqui? 1/4 vezes, então é 4,1 dividido por 4 mais 1. Tá aí, o Adilson colocou aí pra gente. Então isso daqui é 1,025. 1, desculpa, 2. Esqueceu de somar o 1 aqui, né? Exato. Isso é 2,025. 2,025. Né? Maravilha, o Vitor já foi rapidamente e buscou para a gente o valor da calculadora. Eu vou colocar aqui algumas casas. Então, ó, da calculadora. A calculadora, né? O valor da calculadora então, raiz de 4,1. Aqui também é aproximado, né? Também é aproximado esse valor da calculadora. Ele não é exato. Mas ele é uma aproximação com um bando de casa decimal aí. Então, é 2,00248 0248 45567. E vou parar aqui. Né? Continua. Então, deixa eu fazer umas caixinhas aqui para não misturar as coisas. Então, esse aqui é o valor da calculadora. Esse aqui é o valor. Esse aqui é o valor que a calculadora dá para a raiz quadrada. Esse aqui seria o valor mais próximo, né, do que está lá na curva verde. E esse aqui é o valor na reta tangente. É o valor na reta tangente. Agora, é uma boa aproximação, sim ou não? Isso é uma boa aproximação para isso? Eu diria que sim, uma excelente aproximação. Né? Quando a gente faz aproximações, em geral, a gente já se contenta com 2 casas decimais. Né? Aqui eu tenho 3 casas decimais. Percebem? Né? Então, uma excelente aproximação essa aqui. Né? Ela é ótima. Se você fizer a diferença desse valor por esse, você vai calcular o que a gente chama de o erro na aproximação.
e você vai ver que o erro, ele é menor do que 10 a menos 3, né? Ou seja, de fato eu tenho 3 casas decimais de aproximação, né? Vocês concordam então, né, que é uma excelente aproximação. Agora, voltando à pergunta lá do Guilherme, né? Ah, mas isso aí deu bom assim pra caramba, porque o 4,1 está perto do 4, né? Então vamos ver, vamos tentar usar essa expressão aqui da reta tangente para calcular um valor aproximado, vamos ver se é uma boa aproximação ou não, para a raiz de 5. Vamos fazer isso? Então, vou usar um quadradinho aqui. Então, se eu calculo uma aproximação para a raiz de 5, usando essa mesma reta tangente, seria, nessa expressão aqui, trocar x por 5, certo? Então, eu vou trocar x por 5, vai ficar 1 quarto vezes 5 mais 1. Né? Então, 5 quartos mais 1, 5 quartos mais 1 vai dar o quê? 2,25? 2,25, né? É isso? Conferem aí. Agora, façam aí para mim na calculadora. Quanto que dá? Quanto que dá esse valor na calculadora? Opa, o Vitor está dizendo, não seria mais rápido ir por tentativa e erro para descobrir o resultado? Ou sou eu que não estou acostumado com esse processo todo ainda? Talvez seja realmente mais rápido em casos assim, né? A questão aqui é que a gente está trabalhando, se você, assim, se você, assim, conseguir voltar, pensar, por exemplo, estamos num momento em que não existem calculadoras, certo? E aí eu quero um processo que me permita calcular qualquer valor. Quando você fala de tentativa e erro, você só consegue resolver um de cada vez, certo? É um valor de cada vez. Agora, se você quiser um método que sirva para todos de uma vez só, aí, se você faz um de cada vez, vai dar mais trabalho. Você concorda comigo? Então, isso daqui é mais vantajoso nesse sentido. Isso estabelece um método que é geral, certo? Bom, aí o pessoal colocou aqui alguns valores, né? 2,236. É ainda aceitável, né? É aceitável. Mas percebem que já não é tão boa quanto a outra? Quanto mais longe a gente for de 4, pior vai ficar essa aproximação. Né? Aqui ainda poderia se considerar aceitável. Se eu pegar 6, por exemplo, você vai ver que já começa a ficar dois valores muito, assim, não são muito parecidos, certo? Ok, gente, acho que estamos num 4:10, né? Estamos num ponto bom aqui para pararmos. Muito interessante, né, Mayumi? Eu também acho isso aqui incrível. Assim, é natural, Vitor, que assim, cause ainda uma estranheza, parece até que, bom, se eu fizer tentativa e erro, eu vou sofrer menos, né? Mas o legal aqui, mais do que simplesmente ter um cálculo, assim, mais do que os números que estão aparecendo aqui, é a ideia, certo? E acostumarmos com a ideia, entendermos a ideia, assim, é uma coisa bem interessante e que vai ser muito legal, muito útil para a gente, certo? Ok, gente, acho que era isso. Acho que é o mesmo caso da aproximação seno de x? Só que aí para aproximar o seno, aqui a gente está usando reta, né? A gente está usando reta tangente. A gente depois vai evoluir para aproximar não por retas, mas por funções polinomiais. Ou seja, eu vou aumentando a potência de x na aproximação, entendeu? Mas o princípio é o mesmo, sim. Ok? Bom, gente, por hoje era isso. Espero que tenha dado para aproveitar aí esse tempo, tenha ajudado vocês aí de alguma forma.
É natural, caso alguma coisa não ficou assim muito clara, é um processo, não esqueçam disso, tá? É um processo. Agradeço a vocês aí pela presença, paciência aí comigo, e que bom que ajudou a esclarecer, assim, né? A gente vai continuar aí nas próximas, trabalhando essas coisas, e é isso aí. Eu falei que ia deixar um exercício, né? Como a gente passou um pouquinho o horário, eu vou colocar o exercício no chat para vocês, tá bom? Beleza, gente. Eu que agradeço vocês. Um abração, até a próxima. Amanhã tem mais uma live, a gente vai falar de fórmula de Bhaskara, na live de amanhã à noite, beleza? Até amanhã. Um abração aí para todos vocês.